A igreja não passará pela grande tribulação. 15 razões pelas quais eu creio nessa visão. Por que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Do meu ponto de vista, esta é a visão mais coerente com a palavra de Deus. Quais são os 15 motivos pelas quais a igreja não passará pela grande tribulação, Pastor Joel? Bom, eu gostaria de convidar você para ver esse vídeo até o final, de forma que você tenha uma perfeita e uma completa compreensão de tudo que vai ser dito. Então não pule, não perca nenhuma parte desse vídeo. Olá, eu sou o Pastor Joel Silveira. Eu sou pastor, sou teólogo, e esse é o canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. Hoje você vai aprender comigo 15 motivos pelas quais a Bíblia afirma categoricamente que a igreja não passará pela grande tribulação. Realmente um vídeo muito interessante, muito relevante para quem deseja descobrir como serão os eventos do fim. Se você está pronto, então vamos lá. Primeiro motivo pelo qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Muitos pós-tribulacionistas afirmam que a visão pré-tribulacionista é uma escola recente. Antes de tudo, nós precisamos entender algo importante. O estudo escatológico, ele é progressivo. Uma informação importante que eu gostaria de deixar para você é que no ano 313, Constantino deu liberdade ao cristianismo no Império Romano, que até então ele era perseguido. E logo após esse evento, Teodósio ele irá declarar que o cristianismo é agora a igreja ou a nova religião do Império Romano. E nós sabemos que esta igreja era a Igreja Católica Romana. Então, do ano 300 até o ano 1500, aproximadamente, quem dominou o cristianismo foi a Igreja Católica, não nos deixando tantos documentos relevantes com respeito aos fins dos tempos. Então, agora, no ano de 1517, e esse é o período que de fato nos interessa, quando iniciou a Reforma Protestante através do homem de Deus, Martinho Lutero, onde ele vai pregar agora na porta da igreja lá na Alemanha as 95 teses. Gerard Way, no seu livro A História da Igreja, um livro muito relevante, ele deixou algo muito interessante escrito. Ele disse: nem Lutero, nem Calvino, nas suas obras, eles deram atenção aos fins dos tempos, aos estudos de escatologia. Então nós percebemos que muitos pós-tribulacionistas, eu acredito que desinformados, eles acabam afirmando algo que nem mesmo eles conhecem. Quando eles dizem que a escola do pré-tribulacionismo é uma escola de interpretação recente. E eu posso dizer que afirmar isso é não conhecer a história da igreja, e eu quero crer que isso não é maldade, mas é desinformação e é ignorância. Então, é muito importante nós entendermos que nem uma escola de interpretação com respeito aos fins dos tempos, com respeito à escatologia, elas têm mais de 500 anos. Até porque os próprios reformadores, eles não quiseram dedicar tempo com respeito aos estudos dos fins dos tempos. Nós sabemos que Jesus, ele ensinou o pré-tribulacionismo para a igreja e ele ensinou o pós-tribulacionismo para judeus, gentios e todos aqueles que negarem a Cristo e que não receberam a Jesus como seu Salvador. Nós temos livros do século III que são pré-tribulacionistas, nós temos livros do século IV que são pré-tribulacionistas, um autor muito importante e muito reconhecido da época, que se chamava Pseudo-Efra. Então afirmar que não existe nada de pré-tribulacionismo na história da igreja, eu posso dizer que é ignorância literária. E agora então, um período que de fato nos interessa, Morgan Edwards, no século XVII. Foi ele que melhor organizou a visão pré-tribulacionista. Egill Nelson Darby, no século XIX, foi ele que melhor sistematizou a visão pré-tribulacionista. Uma história de mau gosto contada por alguns pós-tribulacionistas, eu posso dizer que são alguns, não todos, que acabam dizendo que a visão pré-tribulacionista veio através de uma menina chamada Margaret MacDonald, onde ela afirma dizendo que teve uma visão e na visão dela somente os crentes espirituais seriam arrebatados. E ela disse, somente quem visse um sinal secreto no final da grande tribulação seria arrebatado. Na verdade, ela era pós-tribulacionista, mas naquele período eles acharam que ela era pré-tribulacionista. Agora muitos pós-tribulacionistas acabam associando a visão de Margaret MacDonald com a visão de John Nelson Darby. Nós sabemos que existem muitos materiais que falam com respeito a este assunto e eles estão em inglês. Infelizmente, muitos pós-tribulacionistas acabam não fazendo o dever de casa, até porque o próprio teólogo John Nelson Darby, ele irá declarar algo importante. Eu acredito que a visão desta menina é uma visão demoníaca, e ele achava que a visão
e a profecia dela era diabólica, que ela estava sendo usada por um espírito maligno. Infelizmente, muitos pós-tribulacionistas acabam mudando ou procurando, mudar a própria história, mas basta que a gente vá até os livros irão trazer a história verdadeira e não uma história criada tentando mudar a própria história. Por esse motivo, podemos afirmar categoricamente que a visão pré-tribulacionista era defendida pelos pais da igreja e até hoje é uma visão real, uma visão mais coerente com a palavra de Deus. E por esse motivo, nós não cremos que a igreja irá passar pela grande tribulação. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você, meu amigo, meu irmão, você que está aqui, para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, eu queria convidar você para me dar a honra da sua inscrição. Também gostaria de convidar você para ativar o sino das notificações, de forma que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você receba a notificação. Assim você estará por dentro de todos os vídeos novos que eu lanço aqui todas as semanas. Também gostaria de convidar você para deixar o seu like e também não se esqueça de deixar o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos fazer o reino de Deus crescer na terra. Que Deus abençoe. Então, vamos lá. Segundo motivo pela qual eu creio e eu entendo que nós não passaremos pela grande tribulação. Na Bíblia nós encontraremos 3 povos proféticos. Quais são eles, Pastor Joel? Gentios, judeus e igreja. Mas aonde é que fala sobre isso na palavra de Deus, Pastor Joel? 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 32. Aqui nós iremos encontrar 3 povos distintos: judeus, gentios e igreja. Quando a Bíblia fala de arrebatamento, a Bíblia está se referindo à igreja. Quando a Bíblia fala de grande tribulação, ela está se referindo a judeus, israelitas, gentios e aqueles que não receberam a Jesus. A igreja hoje recebeu a Jesus. Israel e os gentios, eles não receberam a Jesus. Existe um plano que foi determinado por Deus para gentios e Israel, e existe um outro plano que foi determinado por Deus para a sua igreja. Terceiro motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. No livro de Apocalipse nós iremos encontrar algumas subdivisões. Do capítulo 1 até o capítulo 3 nós vamos encontrar muitas das vezes a igreja sendo mencionada na palavra de Deus. No capítulo 4, capítulo 5, nós encontraremos já a igreja que foi arrebatada e nesse momento profético a igreja já está com Cristo. E do capítulo 6 até o capítulo 18, nós vemos aqui então o período da grande tribulação e não encontraremos nada referente à igreja. Então aqui nós entendemos que a igreja não estará aqui no período dos 7 anos de grande tribulação, no período tribulacional. Então agora no capítulo 19 nós iremos ver Cristo que volta com os seus santos, com a sua igreja, que já estará coroada, vitoriosa e galardoada. E do capítulo 19 até o capítulo 22 nós encontraremos novamente menção à igreja juntamente com Cristo. E por esse motivo, então, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, pois Jesus irá arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Quarto motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus disse: vigiem e ore para que vocês escapem de tudo aquilo que está por vir. Naturalmente que o Senhor Jesus aqui ele estava falando do contexto da grande tribulação. Lucas capítulo 21, versículo 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo aquilo que está para acontecer, a fim de poderem estar de pé diante do Filho do Homem quando ele vier. Ou seja, aqui o Senhor Jesus estava dizendo que a gente precisa ter uma vida de oração, de vigilância, para que quando ele vier, ele possa nos encontrar prontos para sermos arrebatados juntos com ele. Até porque Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo tudo isso, o Senhor Jesus disse para a gente orar e vigiar para a gente poder escapar da grande tribulação que está para vir. Até porque o Senhor não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira ou seu juízo,
mas ele nos escolheu para nos salvar. Quinto motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Os pós-tribulacionistas afirmam dizendo que a igreja sempre passou por lutas e provações e por isso Deus permitirá que a igreja passe pela grande tribulação. Porém, o que a Bíblia diz é que todas as vezes que Deus derramou a sua ira, ele livrou os justos da tribulação, ou do juízo, ou da ira. A Bíblia vai dizer que Deus livrou a Noé e a sua família quando ele colocou eles dentro da arca. O que aconteceu? Logo após derramando o juízo sobre todo o mundo, Deus livrou a Ló e a sua família, e logo após derramou a sua ira e os seus juízos sobre todos aqueles que estavam nas cidades. E aqui se cumpre o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sobre o castigo para o dia da ira. A grande tribulação é um período de ira e de juízos de Deus, e não simplesmente lutas e provações que todos nós passamos no cotidiano. Sexto motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus Cristo nos salva do castigo ou da ira que está por vir. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 10. Elas contam também como vocês estão esperando a Cristo Jesus, o Filho de Deus, o qual Deus o ressuscitou dos mortos. Volte do céu. Esse Jesus que nos livra do castigo da ira divina que está por vir. Repito, a parte B desse versículo. Este Jesus que nos livra do castigo, da ira que está por vir. Naturalmente, nós entendemos aqui que Jesus Cristo, quando ele salvou a igreja, quando ele morreu pela igreja, ele estava agora salvando, livrando a igreja do grande período de tribulação que iria acontecer nos últimos dias. A grande tribulação é um período de juízo e de ira divina que será derramada. E se a igreja estivesse aqui, a igreja sofreria o castigo dessa ira. Porém, o próprio Senhor Jesus, ele afirma categoricamente que a igreja foi livre desse momento de ira que seria derramada nos últimos dias. Esse Jesus que nos livra, que nos salva do castigo, da ira, do juízo que está por vir. Por esse motivo, entendemos que a igreja não poderá estar aqui no período de grande tribulação, que a ira de Deus irá ser derramada sobre todos aqueles que estiverem aqui na terra. A Bíblia diz que nós vamos sim no mundo sofrer algumas lutas, aflições. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos lutas, teríamos aflições. Porém é muito importante você não confundir lutas, aflições com juízos, com ira divina. Sempre houve lutas e dificuldades, mas isso como provações, mas isso não como juízo e como ira divina. No livro de Apocalipse nós iremos encontrar 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Isso são juízos, é a ira de Deus que vai ser derramada sobre todos os habitantes da terra. Nesse período nós entendemos que a igreja já foi arrebatada, e aqui na terra estarão quem? Os judeus, os gentios, os incrédulos, todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Eles sim são dignos de receber a ira divina, o juízo que está reservado para os fins dos tempos. Sétimo motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus levou sobre si a ira que viria sobre nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Hoje, meu amigo, meu irmão, nós estamos em paz com Deus. A ira que viria sobre nós já foi derramada sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 5. Viria um castigo sobre nós, mas Cristo levou sobre ele. Nós que recebemos a Jesus Cristo não levaremos mais o castigo da ira de Deus. A grande tribulação está reservada para aqueles que não estão em Cristo. E aqueles que não receberam a Cristo estão ainda debaixo da ira de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo já morreu, já pagou o preço do nosso resgate, e hoje nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, foi punido em nosso lugar, levou sobre si a ira de Deus. Se a igreja deve passar pela grande tribulação para receber uma espécie de purificação, porque aparentemente
É isso que muitos pós-tribulacionistas acabam querendo nos fazer entender. Isso significa que a obra de Jesus Cristo na cruz, o sacrifício de Jesus, ele não foi perfeito, ele não foi completo. Mas a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si o nosso castigo, a nossa punição. E se a igreja hoje precisa passar então por esse momento de purificação, significa que o sacrifício de Jesus ele não foi suficiente, ele não nos alcançou. A obra de Cristo não foi completa na cruz. Mas a Bíblia irá afirmar categoricamente que Jesus Cristo ele levou sobre si toda a nossa ira, todas as nossas punições, os nossos pecados, o juízo foi derramado sobre ele e hoje eu e você temos paz com Deus. Oitavo motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. O anticristo não se manifestará até que aquilo que o impede seja tirado. Pastor Joel, quem é que está detendo o anticristo hoje? No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, porque o ministério da injustiça já opera hoje. Somente há um que agora o impede até que do meio seja tirado. O próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja de Cristo. Quem está detendo as portas do inferno hoje? O próprio Senhor Jesus afirmou dizendo a igreja. Quem é que está expulsando os demônios hoje? A igreja. Quem é que está impedindo hoje a manifestação do anticristo, pastor Joel? A igreja no poder do Espírito Santo. Importa que primeiramente do meio seja tirado. Quem? A igreja. Naturalmente não é o diabo que está impedindo a manifestação do anticristo, mas é a igreja no poder do Espírito Santo. Quando a igreja então agora ela for arrebatada, a partir desse momento é que o anticristo se manifestará. Nono motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. A grande tribulação é a última semana da profecia de Daniel, capítulo 9. Nós sabemos que o livro de Daniel é conhecido pelos estudiosos, teólogos e eruditos, estudiosos da palavra de Deus, como o Apocalipse no Antigo Testamento. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, nós vamos ver escrito o seguinte: 70 semanas estão reservadas para o teu povo. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus, na eternidade, já determinou todas as coisas. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que existe um tempo determinado por Deus e que este tempo de provação, ele foi determinado para o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Os judeus, os israelitas. O texto vai continuar dizendo: e para a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Jerusalém que se encontra em Israel. E do teu santo monte. Qual é o santo monte de Daniel, ou para o povo judeu? Nós sabemos que é o Monte Moriá. É o monte do templo, o local aonde Salomão construiu o primeiro templo. Ou seja, a grande tribulação está reservada para os judeus, para os gentios, para todos aqueles que negaram a Cristo e não para a igreja. Décimo motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. O próprio Senhor Jesus disse que a grande tribulação é para judeus e gentios. Alguns detalhes interessantes nós encontraremos no livro de Mateus capítulo 24. Inclusive, esse aqui é um capítulo usado pelos pós-tribulacionistas para afirmarem que a igreja passará pela grande tribulação. Alguns detalhes importantes que muitas vezes passam desapercebidos é que este mesmo sermão profético proferido por Mateus no capítulo 24, ele foi também descrito por outros evangelistas, como por exemplo Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21. Eles estarão descrevendo o mesmo culto, a mesma pregação, o mesmo sermão, porém contado com detalhes diferentes que cada um deles percebeu e o Espírito Santo direcionou eles para que eles escrevessem. Mateus 24, no versículo 15, o Senhor Jesus vai falar: quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Aqui o Senhor Jesus ele vai tomar como base do seu sermão a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 11. Primeiro ele vai dizer: quando virdes o abominável da desolação, naturalmente que é uma referência aqui ao anticristo. Naturalmente que nesse momento ele está agora ensinando para os judeus e para os gentios como fugir do anticristo. Nesse momento profético, o Senhor Jesus ele já não está mais agora falando com a igreja, porque a igreja vai ser livre desse momento de ira e de aflição. Aqui o Senhor Jesus vai falar de forma muito clara
que o momento de grande aflição, de luta, de tribulação, está reservado esse momento para os judeus e gentios. Primeiro ele vai dizer, quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Quem é o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, pastor Joel? Naturalmente que aqui é uma referência ao anticristo. Quando ele estiver no lugar santo. Qual é o lugar santo, pastor Joel? Jerusalém. Jerusalém que se encontra em Israel. Quando ele estiver na Judéia. Onde está a Judéia, pastor Joel? Naturalmente que a Judéia não está na América, não está no Brasil, não está na Europa. A Judéia está em Israel. Quem estiver no eirado é uma expressão específica para a casa de judeus. Quinto, ele vai falar ai das grávidas. Por que ai das grávidas? Quem está grávida, né, elas não conseguem correr, elas não conseguem fugir, elas têm dificuldade até mesmo muitas vezes de caminhar. Sexto, ore para que a vossa fuga não seja no inverno. Para quem não sabe, no inverno em Israel, em Jerusalém, em algumas partes, neva muitíssimo no inverno. Se você for na internet, você vai ver inverno em Israel, você vai ver períodos lá que existem grandes quantidades de neves. E isso é impossível você fugir de uma perseguição em um momento de grandes neves. Para tudo, para a escola, para os ônibus, param todas as coisas quando existe muitas neves. Então aqui nós percebemos que é um período de fuga. Ele também vai continuar dizendo, ore para que não seja no dia de sábado. Você talvez pode até não saber, mas o judeu ele não pode caminhar mais do que 2 quilômetros no dia de sábado. Então nós vamos perceber aqui muitas características que estão relacionadas diretamente com um povo específico sobre a face da terra, que são os judeus. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que vai ser um período de grande aflição como nunca houve antes, desde que o mundo existe. Então falar que a grande provação ou a grande tribulação que há de vir sobre a humanidade nos últimos dias é igual às outras provações, é não entender nada de Bíblia e nada de profecia, porque a Bíblia fala de forma clara, de modo incontestável, que este período é um período específico no qual a humanidade nunca sofreu desde que o mundo é mundo. Aqui o Senhor Jesus, por amor aos judeus, ele está agora tentando proteger Israel e ensinando eles como fugir da ira que está por vir nos últimos dias. Aqui nós entendemos que a igreja não precisaria nem mesmo estar ouvindo isso, porque a igreja, nesse momento profético, a igreja já estará com Cristo livre do juízo e da ira divina que há de vir sobre todas as nações. Então aqui nós entendemos que nas profecias de Daniel houve uma pausa nas 70 semanas, e nesta pausa que houve, o Senhor ele está trabalhando com a igreja e através da igreja. Quando a igreja for tirada aqui dessa terra, através do arrebatamento, o Senhor agora começa a tratar com os judeus, gentios e todos aqueles que negaram a fé, negaram a Jesus, sofrendo então a ira e os juízos de Deus que haverá de vir sobre toda a humanidade. 11º motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Deus precisará de 2 testemunhas para pregar o evangelho do reino na grande tribulação. Isso significa que a igreja não estará aqui para pregar o evangelho do reino no período da grande tribulação. Se a igreja estivesse por aqui pregando o evangelho do reino no período da grande tribulação, não haveria necessidade de Deus levantar 2 testemunhas para pregarem o evangelho durante esse período. 12º motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Jesus virá arrebatar a sua igreja e nós iremos subir até as nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. O texto diz que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles entre as nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares. Uma confirmação desse evento também se encontra no livro de Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo Jesus foi oferecido uma vez em sacrifício para tirar o pecado de muitas pessoas. Depois ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que estão esperando nele. Naturalmente que aqui o Senhor Jesus ele estava falando do arrebatamento da igreja. Aqui o texto vai dizer de forma clara que o Senhor Jesus ele aparecerá não para todos, mas para aqueles que esperam nele. Então o arrebatamento ele acontecerá em 2 partes.
A primeira é a parte invisível, onde somente a igreja que espera em Cristo será arrebatada. E a segunda vinda é aquela que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 19, onde a Bíblia vai falar que todo olho o verá. Agora nós que temos a visão pré-tribulacionista, nós entendemos que a igreja volta no final da grande tribulação juntamente com Cristo. Cumprindo então o que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14, onde diz que os pés de Jesus irão ser colocados sobre os montes das oliveiras. Isso está reservado para o final da grande tribulação, onde Cristo volta, destrói o anticristo e então inicia o seu reino milenar juntamente com a igreja. 13º motivo pela qual a igreja não passará pela grande tribulação. Porque nós cremos na visão pré-tribulacionista? Porque na visão pós-tribulacionista, a igreja ela é arrebatada até as nuvens e volta para a terra. É isso mesmo. Ou seja, eles creem numa subida e numa descida sem propósito. Ou seja, eles não acreditam que Jesus irá arrebatar a igreja no início da grande tribulação e que depois ele volta com a igreja no final da grande tribulação. Na visão pós-tribulacionista, eles acreditam que a igreja ela é arrebatada até as nuvens, é que ele sobe e desce. E depois aqui na terra, então, irá dar início ao reino milenar. E aqui uma informação muito importante para todos aqueles que estão vendo esse vídeo. A visão pós-tribulacionista não crê que a igreja irá para o céu. E aqui é uma grande contradição com aquilo que o próprio Senhor Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Esta é uma promessa que Jesus fez para a sua igreja. Creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas ou muitos quartos, e eu vou preparar um lugar também para vocês. E se não fosse assim, eu lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei vocês comigo, para que aonde eu estiver estejai vós também. Jesus disse, eu vos levarei para a casa do meu Pai, e a casa do meu Pai, ela está no céu. O próprio Senhor Jesus, ele disse, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Jesus disse que nos levaria para o céu, na casa do Pai. Aqui já é uma contradição aos pós-tribulacionistas, porque eles não acreditam que a igreja vai para a casa do Pai que está no céu. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Dizem que os santos que vêm da grande tribulação, que foi vista por João lá no céu, é a igreja. Eles afirmam quem está no céu é a igreja. Mas se eles afirmam que a igreja não irá para o céu, eis a pergunta que eu faço aos pós-tribulacionistas. Quando é, então, afinal de contas, que a igreja irá para o céu? Ou seja, aqui há uma própria contradição na visão deles. Qual é o momento, então, que a igreja subiu ao céu, visto que, na visão deles, a igreja não sobe ao céu. Somente na visão pré-tribulacionista é que a igreja subirá até os céus. Cumprindo João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. E a igreja agora volta com Cristo em Apocalipse, capítulo 19, do 1 em diante. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14, nós cremos na visão pré-tribulacionista que essas pessoas que vêm de grande tribulação, que são os santos, são os judeus, os gentios, os cristãos que estavam afastados, que se arrependeram, voltaram para Jesus, outros receberam a Jesus e foram mortos, degolados na grande tribulação. A única visão ou escola que crê que a igreja irá para o céu são os pré-tribulacionistas, cumprindo então o que está escrito no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. 14º motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei do momento de provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Aqui o versículo está falando claramente que a igreja será livre da aprovação e não na aprovação. Então o texto está deixando muito claro e muito evidente que a igreja será livre do momento em que a provação vier, da grande tribulação que há de vir do mundo. A Bíblia diz que a igreja será livre da aprovação e não no meio ou na aprovação. No livro de Gênesis, capítulo 18, nós vamos ver Abraão, que está intercedendo por Ló, que estava lá na cidade de Sodoma. E o Senhor estava agora para derramar uma grande ira, um grande juízo sobre as cidades impenitentes que eram Sodoma e Gomorra. E Abraão vai fazer uma pergunta para Deus. Deus, se houver 10 justos nas cidades, o Senhor irá destruir as cidades,
o Senhor vai dizer: eu não as destruirei por amor dos 10 justos. A Bíblia é muito clara dizendo que Deus sempre irá livrar o justo, assim como fez com Ló, no período de grande destruição que estava para vir nas cidades. Primeiramente o Senhor livrou a Ló e a sua família e depois derramou o juízo sobre as cidades. Assim também o Senhor fez com Noé. Primeiramente guardou a Noé e a sua família dentro da arca e depois derramou juízo em todas as nações através do dilúvio. 15º motivo pelo qual a igreja não passará pela grande tribulação. Se Jesus voltar no final da grande tribulação, todos saberiam o momento e a hora da sua vida. Ou seja, 7 anos após o início da grande tribulação. Em poucas palavras, eu posso dizer que a partir do momento que o anticristo se manifestar, todos saberiam o momento exato. Poderíamos contar no calendário 7 anos após a manifestação do anticristo seria a vinda visível do Senhor Jesus. Porém aqui é uma contradição ao que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, quando o Senhor Jesus vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe. E nós sabemos que a volta de Jesus não irá trazer tristeza, mas irá trazer alegria. Se a igreja estivesse esperando pelo anticristo, nós não esperaríamos ele com alegria, mas estaríamos esperando com medo e com tristeza. Mas a igreja não espera o anticristo. A igreja espera a Cristo e o arrebatamento. Você que é pós-tribulacionista, na verdade, não ficará feliz quando o Senhor Jesus voltar, porque você sabe que você irá perder a cabeça, será degolado na grande tribulação. Porém, para nós que esperamos em Cristo, nós temos a certeza e a convicção de que nós não passaremos pela grande tribulação, mas seremos arrebatados e seremos tirados desse momento de grande aflição que há de vir sobre o mundo, porque o Senhor Jesus nos trouxe paz. O Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, juízos e punições caíram sobre ele e hoje nós temos paz com Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até esse momento do vídeo. Eu gostaria mais uma vez de reforçar o convite, perguntando se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não está inscrito, nos dê a honra da sua inscrição, também ative o sininho das notificações, dê o seu like, coloque o seu comentário e nos acompanhe para os próximos vídeos. Também quero deixar para você aqui a indicação de 2 vídeos muito interessantes, onde eu falo do arrebatamento, onde eu falo da grande tribulação, onde eu falo com detalhes também com respeito às 70 semanas de Daniel. 2 vídeos muito interessantes para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a todos e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, que Deus abençoe.